Romanos, capítulo 6. Comentário, Bíblia de aplicação pessoal. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós que já morremos para o pecado, então, como poderíamos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Essa sessão trata da santificação, do capítulo 6, do versículo 1 até o capítulo 8, o versículo 39. A mudança que Deus faz em nossa vida à medida que nos aproximamos dele e crescemos na fé. No capítulo 6, é explicado como os cristãos são libertos do poder do pecado. No capítulo 7, é discutida a luta permanente que os crentes mantêm com o pecado. No capítulo 8, é descrito como podemos alcançar a vitória sobre o pecado. Se Deus ama perdoar, por que não dá a Ele mais razões para perdoar? Se o perdão está garantido, temos a liberdade de pecar o quanto quisermos? A enérgica resposta de Paulo é: claro que não. Pecar deliberadamente implica decidir por aproveitar-se de Deus. Tal atitude demonstra que a pessoa não compreendeu a gravidade do pecado. O perdão de Deus não torna o pecado menos grave. A morte de seu filho comprova a terrível gravidade do pecado. Jesus pagou com a vida para que pudéssemos ser perdoados. A disponibilidade da misericórdia divina não deve ser desculpa para uma vida descuidada e ou para a lassidão moral. A imersão é a forma habitual do batismo. Simbolicamente, o velho homem é sepultado nas águas. O batismo é símbolo da morte, no enterro do antigo estilo de vida, mas também simboliza o renascimento. Ao levantar-se das águas, a pessoa ressuscita para uma nova vida com e em Cristo. Se considerarmos que nossa antiga vida pecaminosa está morta e enterrada, teremos um poderoso argumento para resistir ao pecado. Poderemos conscientemente tratar os desejos e as tentações de nossa antiga natureza como coisas enterradas. Então, poderemos continuar a desfrutar a nossa nova e maravilhosa vida com Cristo. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Como fomos unidos a Cristo em sua morte, nossos desejos iníquos e a escravidão ao pecado morreram com ele. Agora, unidos pela fé ao Cristo ressurreto, gozamos uma perfeita comunhão com Deus. Fomos libertos dos grilhões do pecado. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. O poder do pecado sobre nós foi destruído na cruz. Nosso velho homem morreu definitivamente. Portanto, estamos livres de sua tendência iníqua. O corpo do pecado é nossa natureza herdada de Adão, que ama o pecado. Embora muitas vezes cooperemos voluntariamente com essa natureza, não somos nós, mas o pecado é que é mau.
mas esse poder que operava em nossa vida foi derrotado. Paulo afirmou que por meio da fé em Cristo, fomos absolvidos e declarados inocentes perante Deus. O apóstolo enfatizou que não precisamos mais viver sob o domínio do pecado. Deus não nos isola do mundo, nem nos transforma em robôs. Ainda nos sentiremos inclinados a pecar e às vezes pecaremos. A diferença é que antes de sermos salvos, éramos escravos da nossa natureza pecaminosa. Mas desde que escolhemos viver para Cristo, somos livres. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. Por causa da morte e ressurreição de Jesus Cristo, seus seguidores nunca mais temerão a morte. A certeza da vida eterna nos torna livres para desfrutar a companhia de Deus e fazer a sua vontade. Isso afeta todas as nossas atividades: trabalho, diversão, estudo da Bíblia, adoração, momento de tranquilidade e de amor e cuidado com o próximo. Quando você sabe que não precisa mais temer a morte, começa a experimentar um novo vigor na vida. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. A expressão "considerai-vos mortos para o pecado" significa que devemos considerar nossa natureza antiga e pecaminosa como morta e indiferente ao pecado. Por causa de nossa união e identificação com Cristo, não queremos mais continuar com nossas antigas práticas, nossos antigos desejos e objetivos. Queremos viver para a glória de Deus. Ao começarmos a nova vida em Cristo, o Espírito Santo nos ajudará a sermos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Se não estamos mais sobre a lei, mas sobre a graça, também estamos livres para pecar e ignorar os 10 mandamentos? Paulo disse: de modo nenhum. Quando estamos sobre a lei, o pecado era o nosso senhor. A lei não justificava nem ajudava a vencer o pecado. Mas agora estamos ligados a Cristo. Ele é o nosso mestre e nos dá o poder de praticarmos o bem, não o mal. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela. São de fato os escravos dessa pessoa, a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade, para servir o mal.
Entregue-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito, para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é morte. Mas agora vocês foram libertos do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as pessoas têm um mestre e se conduzem de acordo com os padrões dele. Sem Jesus, não teríamos escolha. Seríamos escravos do pecado e teríamos a culpa, o sofrimento e a separação de Deus. Mas graças a Deus, podemos escolher Jesus como nosso mestre. Quando o seguimos, podemos desfrutar uma nova vida e aprender como trabalhar para Ele. Será que você ainda serve ao antigo mestre, ao pecado, ou já optou por Deus? Obedecer de coração significa entregar-se completamente a Deus, amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Ainda assim, muitas vezes, nossos esforços para conhecer e obedecer aos mandamentos de Deus só podem ser descritos como parciais. Como você qualifica a obediência de seu coração? Deus deseja nos dar o poder de obedecer com todo o nosso coração. A forma de doutrina que lhes foi entregue eram as boas novas de Jesus, pois morreu para o perdão de seus pecados e ressuscitou para lhes dar uma nova vida. Muitos acreditam que a forma de doutrina é uma referência à confissão de fé da igreja primitiva encontrada em 1 Coríntios 15, do 1 ao 11. É impossível ficar neutro. Todos têm um mestre, Deus ou o pecado. O cristão não é alguém que não possa pecar, mas que não vive mais como um escravo do pecado, porque pertence a Deus. Você é livre para escolher entre dois mestres, o pecado ou Jesus Cristo. A recompensa do pecado é a morte eterna. Isso é tudo que você pode esperar ou receber de uma vida sem Deus. Mas ao escolher Cristo como seu mestre, você recebe a dádiva da vida eterna, uma existência com Deus que começa na terra e continua pela eternidade. A quem você escolhe? A vida eterna é uma dádiva de Deus, portanto, não é algo que possamos merecer nem receber por pagamento. Imagine a tolice: alguém recebe o amor e se oferece para pagar por ele. Uma dádiva não pode ser comprada. A resposta mais apropriada à pessoa querida de quem recebemos a dádiva será uma boa acolhida e a nossa gratidão. Nossa salvação é um presente de Deus, não algo que provenha de nossos méritos. Ele nos salvou por sua misericórdia, não por quaisquer boas obras que tenhamos feito. Deveríamos reconhecer como ação de graça as dádivas que Ele nos concedeu por seu amor.